Voltando aqui a falar com vocês no nosso segundo vídeo sobre o Espírito Santo. Terminamos fazendo uma análise do que o Espírito Santo ele representa do ato da convicção do ser humano. Como que nós temos esta convicção sobre o operar do Espírito Santo? E nós utilizamos João 16, do versículo 7 ao 11. O Espírito Santo também, ele agindo dentro do ato da convicção, ele vai falar sobre o pecado de incredulidade. A incredulidade é um dos pecados mais notórios dentro da vida do ser humano. O ser humano, ele é incrédulo, não no ato de crer, mas no ato de ter fé. Crer é o ato da pessoa acreditar naquilo que lhe convém como certo ou como necessário naquele momento. Exemplo, uma pessoa que está muito enferma, ela pode aceitar de bom grado, sem questionar, a oração de um cristão que diz que Deus tem o poder de curar. Contudo, esta crença, ela não pode ser vista como fé, porque a palavra fé é fidelidade. É o ato que é dado àqueles que se convertem, de serem fiéis aos mandamentos de Deus. Então as pessoas, elas quando têm o Espírito Santo, é revelado a ela o ato da incredulidade, o ato dessas pessoas não reconhecerem a ação do próprio Espírito em suas vidas. Em Hebreus, a partir do capítulo de número 7, o texto fala muito bem sobre isso. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endurecerão o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desafiando, e eles não reconhecerão os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tiraram do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso?
Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, a análise desse texto, não de maneira muito longa por causa do tempo, ela se torna-se dentro de uma hermenêutica bem simples, que é apontar o endurecimento de um coração quando a pessoa ouve a palavra de Deus. Todavia, ressalto aqui aos senhores que ouvir a palavra de Deus não é apenas estar presente numa pregação. É ter os seus ouvidos abertos pelo Espírito Santo de Deus às verdades que são anunciadas pelo arauto do Senhor naquele momento. Estas pessoas endurecem os seus corações e acabam, no decorrer da sua vida, após aceitarem a Cristo, após terem a sua fé ali despertada, deixar de acreditar em pontos basilares da fé cristã. Exemplo: Jesus não nasceu de uma virgem, algo que tem sido pregado costumeiramente. Jesus não foi assunto aos céus, não teve ascensão. Jesus não voltará. Não existe inferno, não existe vida após a morte em Cristo Jesus e fora de Cristo Jesus. Estas doutrinas, Jesus não ressuscitou. Pessoas que antes estavam juntamente conosco em nossos arraiais, hoje pregam contrário à aceitação da dogmática cristã. Tais pessoas inundaram, infelizmente, os seus corações da incredulidade. Estas, então, acabam se assemelhando à rebelião daqueles que foram tirados do Egito, pois viram de maneira grandiosa a mão de Deus sobre as suas vidas. Contudo, a incredulidade se fez presente em seu ser. Ainda sobre esta temática, vimos sobre a justiça de Cristo dentro da convicção, que vai trazer a ideia de que Cristo foi crucificado injustamente. E ali nós iremos nos compadecer dos nossos pecados. E a justiça que foi dada a Cristo, pois Paulo, refletindo sobre esta crucificação, diz que ele se tornou pecado por causa de nós, nos trouxe a absolvição dos nossos pecados. E esta certeza da salvação é dada exatamente a todos aqueles que o Espírito Santo revelou tais verdades. Um outro aspecto dentro desta convicção é que será dado o juízo sobre Satanás. João 16:11, o nosso Senhor declara de maneira claríssima: o Espírito Santo ilumina a mente humana para ver a obra do inimigo e do juízo
porque já o príncipe deste mundo está julgado. O julgamento do diabo na cruz do Calvário, sendo exposto ao vitupério, traz ao ser humano o iluminar de sua mente para que ele enxergue a obra do maligno em sua vida e assim ele se arrependa e busque o caminho da eterna salvação. Então, daqui a pouco, nos veremos na terceira parte desse vídeo que fala sobre o Espírito Santo.